Saudações a todos os nossos amigos, os que temem ao Senhor Melquisedeque Lisbeth, e por isso lhes ensinamos nosso pacto e aliança. E por temer a seu Deus e confiar em nosso amor inesgotável, nós cuidamos de todos vocês. E nosso povo santo sempre terá tudo o que necessita, porque Cristo Lisbeth, o anjo do Senhor, é a guardiã que rodeia e defende a todos os que nos temem com reverência. Amém, aleluia! Todos vocês podem dizer com certeza que estão vivendo o cumprimento dos tempos, porque não estão apenas vivendo no tempo em que tudo que Deus Pai me prometeu está se tornando realidade, mas também tudo que sai de minha boca está se cumprindo ante seus olhos. Essa é a prova de que você está na presença do Deus vivente. Os pais espirituais Melquisedeque Lisbeth, que estão cumprindo sua promessa, como dissemos que faríamos. E isso deveria fazê-los muito felizes, assim como nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês, nossos leais filhos da luz. Porque isso significa que vocês não são nécios como foram os antepassados, que endureceram seus corações mesmo depois de ver a prova de Deus ante seus olhos. Que triste para todas essas pessoas que deixaram de existir para sempre, por não apreciar minha presença entre eles. Deixaram-se influenciar pelos muitos pensamentos da mente terrena. Não quiseram reinar sobre a totalidade em suas mentes, e agora só são recordados como homens insensatos e desobedientes aos pais espirituais. Que bom que vocês não são como eles. Amém, aleluia! No tema de hoje, o cumprimento dos tempos, vou mostrar o que na verdade significa isso, porque não tem nada a ver com o que está acontecendo ao redor do mundo, já que tudo o que está acontecendo sempre aconteceu desde que os seres humanos existem. Por isso não me surpreende ver todas essas coisas acontecendo, nem me faz crer que estamos no fim dos tempos, e sim me confirma que isso está acontecendo porque há muita maldade nas mentes dos homens e não querem mudar seus maus caminhos. Sempre buscamos salvar os homens, pedindo-lhes que por favor cumpram com os nossos mandamentos, e se negam. Não levam a sério minhas advertências, e sim como uma brincadeira, porque para eles a morte é o normal. Mas como sofrem quando morre um de seus entes queridos, e ainda assim não fazem o que Deus lhes pede para vencer a morte. São masoquistas. Vejamos os seguintes versículos para que vejam que nós, Deus, somos os mesmos desde sempre, e hoje estamos dizendo e fazendo o mesmo que antes, suplicando aos homens que escutaram nossa sabedoria para que escolham a vida e não morram. 2 de Reis 17:13. Por isso o Senhor deu esta advertência a Israel e a Judá, por meio de todos os profetas evidentes. Voltem de seus maus caminhos, cumpram meus mandamentos e decretos e obedeçam a todas as leis que ordenei aos seus antepassados e que dei a conhecer a vocês através dos meus servos, os profetas. Isaías 55:7. Que os maus mudem seus caminhos e afastem de si até o menor pensamento de fazer o mal. Que voltem ao Senhor para que tenham misericórdia. Sim, voltem ao nosso Deus, porque eles perdoarão com generosidade. Joel 2:12. Voltem para mim agora enquanto há tempo. Entreguem a mim o seu coração. Zacarias 1:2-5. Eu, o Senhor, estive muito irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo: o Senhor dos exércitos celestiais diz: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos celestiais. Não sejam como seus antepassados, que não queriam escutar nem prestar atenção, quando os antigos profetas disseram: o Senhor dos exércitos celestiais diz: apartem-se dos seus maus caminhos, e abandonem todas as suas más obras. Onde estão agora seus antepassados? Eles e os profetas morreram há muito tempo. Malaquias 3:7-9. Desde a época de seus antepassados se apartaram dos meus preceitos
e não os guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas vocês perguntam, como podemos voltar quando nunca saímos? Por acaso rouba o homem a Deus? Vocês estão me roubando? E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês, a nação inteira, estão debaixo de grande maldição, pois é a mim que estão roubando. Hoje acontece o mesmo. Nós, Deus, estamos aqui pela última vez, advertindo a todos os teimosos para que não façam o mesmo que seus antepassados e que não vejam os antepassados como heróis da fé de Cristo, porque não são. Acabo de mostrar algumas das muitas vezes em que nós, Deus, buscamos salvar o ser humano e simplesmente não quer ser salvo. E tem a ousadia de perguntar-nos, como podemos voltar quando nunca saímos? Assim estão as insensatas e todos os demais? É de mim, Cristo Lisbete, a Jerusalém celestial que Deus disse que não deveriam afastar-se? Há muito tempo eu venho dizendo que se aproximem confiadamente e que não se afastem de mim. E são as insensatas as que se foram, afastando-se de Jerusalém, a mãe de todos eles. E todo aquele que ainda está debaixo dessa nação que luta contra seu irmão, quando Deus disse que o mais velho se sujeitaria ao mais novo, está debaixo de grande maldição, pois é a mim que estão roubando. Porque em suas mentes disseram, apesar do Senhor viver ali, em Cristo Lisbete, essas duas nações serão minhas, e eu serei seu dono. Essas duas nações pertencem a mim, porque sou eu quem das duas faz uma nação grande e forte. É em mim que se cumpre quando Deus dissemos, nesta terra, nos montes de Israel, eu farei deles uma só nação. Todos estarão debaixo de um só reinado, com o rei e a rainha de justiça e paz. E nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Por isso, tão certo como eu vivo, é que eu cumpri isso hoje em meus filhos fiéis, que amam a verdade e a santidade de Deus. Amém. As pessoas acreditam que todas essas catástrofes estão ocorrendo em todo o mundo, porque estamos nos fins dos tempos. Os ateus pensam que vem o fim do mundo. Os chamados cristãos pensam que é o juízo de Deus sobre a terra e que logo vem Cristo nas nuvens para levá-los. Os judeus praticantes pensam que se levantará um homem judeu que virá para levá-los a viver em um lugar melhor. Todos eles estão vivendo um engano, e é óbvio que não conhecem a Deus, porque se isso é o que esperam de Deus, estão bem longe da verdade e da realidade. Todas essas catástrofes acontecem desde que o homem existe, não é nada novo, e é resultado do que o homem semeou desde sempre, em sua mente, suas palavras e suas ações, contra si mesmo, contra os demais e contra a própria natureza. Por isso é que Melquisedeque e Lisbete somos tão persistentes, ao pedir que cumpra minha lei para que possa viver e não morrer, porque durante muitos anos a mente carnal destruiu aos homens. Este é o último sacrifício que nós Deus estamos fazendo para salvar os homens, que é a graça de Deus enviando o seu Cristo para salvar-te. Não vai acontecer outra vez. Portanto, se realmente quer viver agradando a Deus, vivendo só na luz, como reis e sacerdotes do Deus vivo, como reis que governam e reinam sobre a terra, sobre tudo em suas mentes com justiça e paz, como sacerdotes que só oferecem a Deus sacrifícios vivos e santos, que é uma mente limpa que vive satisfazendo os deleites do Espírito Santo, porque essa é a verdadeira forma de adorar a Deus, Melquisedeque e Lisbete. E se você não quer morrer como morrem todos os homens mortais, e vazios porque não tem o Espírito de Deus neles, então deve entrar pela porta estreita hoje, antes que já não esteja disponível para entrar. O cumprimento dos tempos é quando Deus está presente, cumprindo sua promessa, e fazendo uma só nação grande e forte das nações que estavam divididas. O que pensa o mundo que nós, Deus, permitiremos que existam centenas de diferentes crenças por aí para sempre?
fazendo parecer como se nós Deus estivéssemos divididos, e não em perfeita ordem e unidade entre Deus Pai e seu Cristo? Quando Deus tem uma só forma de ser e de pensar e nunca mudamos, sempre somos os mesmos, Deus Pai e seu Cristo não estão em todas as religiões do mundo? Nem existem outros deuses como Deus Pai e Cristo. São os homens que mudam as coisas que Deus escreve em suas mentes, e por si mesmos inventam seus próprios deuses. Eu sou Deus Pai e Deus Mãe, e hoje estamos escrevendo nossas leis nas mentes dos homens. Hoje cumprimos o que prometemos. Este é o novo pacto que estamos fazendo com o nosso povo, no dia do cumprimento dos tempos. Eu, o Senhor Melquisedeque Lisbete, disse, e hoje se cumpre. Porei minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. Vocês viram como Deus Pai fez isso em mim, e agora eu estou fazendo em vocês. Eu, a Escritura, disse e hoje cumpro, em destruir a sabedoria dos que se acham sábios, e desprezar a inteligência dos que se acham inteligentes. Portanto, o que acontece com o escriba e o sábio, e o disputador, por verem e escutarem o que Cristo está fazendo neste século? Não sabem nada sobre Deus. Abrem a boca tão grande como uma tumba, e como a morte nunca estão satisfeitos. Nenhum deles pode parar frente a mim, Melquisedeque Lisbete, para argumentar sobre Deus e a Bíblia, porque todos ficarão envergonhados e humilhados por sua altivez e arrogância. Não olhem para cima nem entrem em jejuns e orações especiais, buscando seu Deus para que lhes ajude contra mim, porque seus deuses não têm ouvidos para ouvi-los, e nem têm boca para respondê-los. Deus Pai e Mãe vêm tratando com a mente terrena do homem por muito tempo, e são vocês os que não querem escutar-nos. Por isso se vê tanta destruição no mundo dos homens mortais. Hoje, Deus, Melquisedeque Lisbete, dizemos à mente carnal que fez tanto dano por tantos anos. Homens maus e perversos que não querem ser salvos, nem deixam que outros sejam salvos. Devido a que saqueaste a muitas nações, por muitos anos, agora todos os sobreviventes saquearão a ti. Cometeste assassinatos por toda a terra e encheste os povos de violência. Agora terão o merecido. Fizeram-se ricos através da extorsão. Mas quanto tempo pode durar isto? De repente os teus devedores tomarão medidas, se voltarão contra ti, e tirarão tudo o que tiveres, enquanto que tu ficarás tremendo, impotente e desnudo. Não acham que a palavra de Deus se cumpriria algum dia? Pensam que viveremos sempre vendo como o mal destrói a terra e tudo o que vive nela? Não mais. Estou aqui para deter isso, e Deus faz em seu tempo perfeito. Apesar da morte avançar a um ritmo acelerado, a eternidade de Deus é um evento lento, mas seguro, que se estabelece primeiro em nossos santos anjos e logo no resto do mundo que deseja. Porque Deus tomamos nosso tempo para fazer as coisas de maneira perfeita e permanente, não de maneira rápida e temporária, como o mundo faz as coisas. Certamente limparemos a terra e todo o mal deixará de existir, porque todos os que não querem a santificação de Deus já estão destruídos. Se te parece que Deus demorou muito tempo, é porque não conheceu a Deus e não tem a paciência dos santos para entender que 1000 anos são um dia para Deus, e o que parece ter demorado 3000 anos para Deus são só 3 dias. Pois a visão se realizará no tempo determinado. Ela caminha até o seu cumprimento e não deixará de cumprir-se. Ainda que pareça tardar, espere-a, porque sem falta virá. Porventura não clama a sabedoria agora? Não está elevando sua voz à inteligência? A sabedoria tomou seu posto nas encruzilhadas, no cume do monte, junto ao caminho, junto às portas de entrada da cidade, no caminho de entrada
Grita com força. A vocês, homens, estou chamando? Dirijo minha voz a toda a humanidade. Vocês, os inexperientes, adquiram prudência? Vocês, os nécios, obtenham discernimento? Escutem-me, pois estou falando coisas importantes. Meus lábios falam o correto. Minha boca expressa a verdade, pois meus lábios detestam a mentira. As palavras da minha boca são todas justas. Não há nelas maldade nem hipocrisia. São claras para os entendidos e irrepreensíveis para os sábios. Escolham minha instrução, em vez da prata e o conhecimento antes que o ouro puro, porque melhor é a sabedoria que as pedras preciosas, e tudo quanto se pode desejar não pode ser comparado comigo. Eu, a sabedoria, convivo com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento, porque estou sentada à destra de Deus Pai Melquisedeque. Todos os que temem ao Senhor odeiam a maldade, por isso odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e a linguagem perversa. Meu é o conselho e o bom juízo. Meu é o entendimento e o poder. Por mim reinam os reis e promulgam leis justas os governantes. Por mim governam os príncipes e todos os nobres que regem a terra. Aos que me amam, eu correspondo. Aos que me buscam, me dou a conhecer. Comigo estão as riquezas e a honra, a prosperidade e os bens duradouros. Meu fruto é melhor que o ouro fino. Minha colheita supera a prata refinada. Vou pelo caminho da retidão, pelas sendas da justiça, enriquecendo os que me amam e acrescentando seus tesouros. Jeová Melquisedeque já me possuía no princípio, e me deu a vida como primícia de suas obras, muito antes de que ele começasse a criar tudo. Eternamente tive o principado desde o princípio, antes da terra. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que brotasse água dos mananciais, antes que se formassem as montanhas, antes dos montes, eu nasci. Antes que o Senhor fizesse a terra, e os campos e os primeiros punhados de terra. Eu estava presente quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Eu estava aí quando colocou as nuvens acima, quando estabeleceu os mananciais no profundo da terra. Eu estava aí quando colocou limites para os mares para que não se estendessem além de suas margens, e também quando demarcou os fundamentos da terra. Eu sou a arquiteta a seu lado. Eu sou seu constante deleite, e me alegro sempre em sua presença. O mundo criado por Deus me enche de alegria. A humanidade criada por Deus me enche de felicidade. Agora, pois, filhos, ouçam-me, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Atendam os meus conselhos, sejam sábios, e não os menosprezem. Bem-aventurado o homem que me escuta, velando as minhas portas cada dia, aguardando nos pilares de minhas portas. Porque aquele que me achar, achará a vida, e alcançará o favor de Jeová Melquisedeque. Mas aquele que peca contra mim, defrauda a sua alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Por isso digo a todos aqueles que não queiram morrer, rendam-se, reconheçam que eu sou Deus. Eu estou acima das nações. Eu estou acima de toda a terra. Você que me escuta está vivendo o cumprimento dos tempos, e o Senhor Melquisedeque Lisbete está em seu santo templo. Guarde toda a terra silêncio em minha presença. Todos os pregadores, fechem a boca e escutem porque Deus está falando hoje. E se não fazem o que Deus está pedindo através de seu Cristo, Lisbete, terminarão como seus antepassados, que morreram como desobedientes a Deus e não têm regresso jamais. Amém? Aleluia! Amamos vocês para sempre e nos vemos logo.